O embate entre Donald Trump e as universidades americanas ganhou mais um capítulo e um nome de peso: a Universidade Harvard. Uma instituição mais antiga que o próprio país. Nasceu 140 anos antes da independência dos Estados Unidos. Essa é uma das maiores universidades do planeta, né? Tem 388 anos. Só para a gente ter uma ideia, mais de 24 mil alunos, tem mais de 20 mil funcionários. De ex-alunos, mais de 400 mil. É uma das mais prestigiosas do mundo e já formou 8 presidentes dos Estados Unidos, mais de 50 ganhadores do Prêmio Nobel e incontáveis cientistas, pesquisadores e lideranças mundiais. Recebeu prêmios em todas as categorias: física, química, literatura e, claro, da paz. Aqui a gente tem aqui alguns nomes, né? O Al Gore recebeu o prêmio pela luta contra as mudanças climáticas. O Henry Kissinger recebeu pelo acordo de paz no Vietnã. E a gente tem aqui o Theodore Roosevelt, que participou das negociações do acordo de paz entre Rússia e Japão em 1904. Então são nomes, né, pessoas muito importantes. Eis que nos últimos dias, a universidade decidiu rejeitar a interferência federal e processar o governo americano na justiça. A crítica principal do governo Trump é de que as universidades permitiram atos contra judeus durante protestos estudantis pró-Palestina no ano passado. O reitor da universidade afirmou que, apesar de algumas das demandas do governo mirarem no combate ao antissemitismo, a maioria representa uma regulação direta sobre as condições intelectuais de Harvard. E lembrou que há 15 meses a instituição tem tomado medidas para combater o antissemitismo no campus. O que traz duras consequências. O governo Trump congelou 2 bilhões de dólares em verbas federais para Harvard e ameaça cortar mais. As universidades privadas americanas não pagam impostos porque são entidades sem fins lucrativos, com uma condição: que não participem de política. Trump disse que, ao resistir à intervenção dele, a Harvard está agindo politicamente e, por isso, deveria pagar impostos. Em uma entrevista recente para a rede NBC News, o presidente de Harvard, Alan Garber, disse que foram decisões muito difíceis. It was tough. Mas, para ele, não se trata apenas de proteção à integridade de Harvard. Garber disse que eles defendem o que é um dos mais importantes pilares da economia e do modo de vida americanos: as universidades. Our universities. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Harvard, a universidade que desafiou o homem mais poderoso do mundo. Em que pé está a batalha de Donald Trump contra as instituições de ensino e por que apenas uma delas conseguiu se levantar contra a intervenção federal do presidente. Neste episódio, eu converso com Guga Chakra, comentarista da Globo, da Globo News e da Rádio CBN e colunista do jornal O Globo. Segunda-feira, 28 de abril. Guga, que o Trump vem perseguindo as universidades nos Estados Unidos, isso não é novidade para ninguém. Só que teve uma universidade tradicionalíssima nos Estados Unidos que decidiu desafiar Donald Trump. Estou falando da Universidade Harvard. Explica pra gente o que o governo pediu para Harvard fazer, que Harvard se recusou a fazer e, portanto, desafiou a Casa Branca. O governo Trump decidiu entrar em guerra com as principais universidades americanas, que são vistas como bastiões do globalismo, de progressistas, do pensamento que aqui nos Estados Unidos se chama pensamento liberal, que tem um sentido diferente do brasileiro. Ele quer essa guerra. E ele precisava encontrar argumentos para entrar em confronto com essas universidades. Na maior parte delas, o argumento usado pelo governo Trump é o combate ao antissemitismo. Só com a Universidade da Pensilvânia, que é distinto, que é uma questão ligada a uma atleta transgênero. Mas tanto com Harvard, como com a Columbia e com outras universidades, é o combate ao antissemitismo. No ano passado, a gente se recorda bem, tiveram uma série de protestos nas universidades contra a guerra de Gaza, pedindo um cessar-fogo, criticando Israel, defendendo os palestinos, criticando o apoio americano a Israel. A manifestação na Colômbia se tornou o epicentro nacional de protestos parecidos em outras universidades e só acabou depois que a polícia entrou no campus.
Na época, mais de 100 manifestantes foram presos. Agora, há pouco mais das 9 da noite, os policiais estão avançando. Tem uma caixa de som pedindo para as pessoas se disparem. Então, tem várias algemas. A Universidade de Michigan amanheceu com mais de 30 barracas de manifestantes no campus. A de Nova York ergueu tapumes de madeira na praça onde ocorreram protestos. Alunos desobedeceram a ordem de deixar o local. A polícia foi chamada e cerca de 150 pessoas foram detidas. Na Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, um homem invadiu e depredou um centro islâmico de estudantes. Ele foi preso e acusado de crime de ódio. Então o Trump pega aqueles episódios dos protestos, a gente lembra que Colômbia foram onde ocorreram os maiores, inclusive, com a tomada de um prédio da universidade, e ele parte inicialmente para cima da Colômbia. Colômbia, que é a Ivy League. A Ivy League são as universidades tradicionais dos Estados Unidos que integram uma liga esportiva, né, que é Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Cornell, Dartmouth, Brown e Pensilvânia. São 8 universidades, a denominação foi de um jornalista nos anos 30 do século passado. Ele parte para cima da Colômbia e ameaça a Colômbia com congelamento de 400 milhões de dólares, caso a Colômbia não aceite demandas feitas pela administração. A Universidade de Columbia, em Nova York, uma das mais prestigiosas dos Estados Unidos, tem o prazo para aceitar 9 exigências impostas pelo governo Donald Trump. E caso entre num acordo, a universidade pode voltar a receber 400 milhões de dólares em financiamento federal que tinham sido suspensos. No caso das universidades, não é exatamente um corte de custos, mas uma maneira de pressionar as instituições a se alinharem com políticas da Casa Branca. A alegação é que desde os protestos pró-Palestina que aconteceram aqui no ano passado, desde então há um movimento antissemitismo e que Donald Trump quer que pare. Donald Trump também estabeleceu essas condições para retomar as negociações de volta do financiamento, entre elas a punição de manifestantes, mudanças no departamento que estuda o Oriente Médio e no processo de admissão de estudantes, além de um maior acesso da polícia ao campus. São as mesmas feitas a Harvard, que aí respondo a sua pergunta. Quais são essas demandas? Basicamente, intervenção acadêmica nas universidades, com o governo podendo auditar os cursos e os departamentos. Isso vai completamente contra a liberdade acadêmica das universidades. E com o governo também interferindo nas contratações das universidades. No caso de Colômbia, a ameaça foi de 400 milhões de dólares. No caso de Harvard, de 2 bilhões de dólares. O que é esse dinheiro? São dinheiros de fundos governamentais para pesquisas. Pesquisas que vão da área de humanas, a área de exatas, a área de biológicas. No caso ali da medicina, muitas dessas pesquisas são para buscar novos tratamentos ou remédios para doenças como Alzheimer, como diabetes, como o câncer, por exemplo. O governo envia, porque nas universidades estão os melhores acadêmicos, onde tem estrutura, então passa para as universidades que fazem essas pesquisas, e como a gente vê pela quantidade, tanto Harvard quanto Columbia tem dezenas de prêmios Nobel, né? Por quê? Porque tem os melhores acadêmicos, então eles ameaçam com congelamento. A Columbia capitulou, a Harvard não. A Harvard decidiu bater de frente, mas só como uma curiosidade, a Columbia não conseguiu os 400 milhões de volta, mesmo se curvando ao Trump. O Trump manteve o congelamento. E no caso de Harvard, o Alan Garber, que é o presidente, que é o equivalente ao reitor, né, de Harvard, ele respondeu que nenhuma universidade poderia aceitar uma interferência contra a liberdade acadêmica como a demandada pelo governo Trump. E com detalhe, ele é judeu, né? O presidente de Harvard. Ele é judeu, o Alan Garber é judeu, assim como muitos dos professores de Harvard, todos ao lado do reitor, né, do presidente de Harvard, outros ex-presidentes de Harvard na mesma linha, que também um deles, o Lawrence Summers, que é judeu. Então, assim, eles sabem que a questão do antissemitismo é um argumento que em si é muito justo combater o antissemitismo. Há sim antissemitismo não só nas universidades americanas, mas na sociedade americana
como um todo. É legítimo que haja esse combate, as próprias universidades já tentam combater de alguma forma. Pode-se criticar, pode-se dizer que é insuficiente. E as universidades podem sim melhorar o combate ao antissemitismo, ao racismo, à islamofobia, tudo isso que ocorre na universidade. Mas a questão é, o governo Trump está preocupado mesmo com o antissemitismo? Porque a gente se recorda, Natuza, o Elon Musk, que integra o governo Trump, que até semanas atrás era número 2 do governo, agora foi meio para escanteio, ele fez duas saudações nazistas. Musk fez um gesto que causou polêmica. Por 2 vezes ele colocou a mão no peito e estendeu o braço para o alto. Nas redes sociais houve especulações sobre o significado do gesto. Usuários viram semelhança no gesto que os alemães usavam para saudar o líder nazista Adolf Hitler. O Steve Bannon, que é o ideólogo do trumpismo, também fez saudação nazista, um gesto antissemita. O Trump já chamou para jantar em Mar-a-Lago supremacistas brancos que são abertamente antissemitas. Ou ele tem um amigo, que daí não é um supremacista branco, porque é negro, mas é o Kanye West, né? Que é esse sim, ele diz que é antissemita, o Kanye West, e é amigo do Trump, já jantou com o Trump. Então o Trump não tem essa preocupação tão grande com o antissemitismo, mas ele encontrou nisso, por quê? Porque o antissemitismo, combater o antissemitismo é algo muito importante, mas ele usa isso para atacar as universidades. Tem um ponto que eu queria checar com você. Uma das respostas do Trump foi dizer que Harvard pode perder autorização para matricular alunos estrangeiros. Primeira pergunta, ele pode fazer isso? Ele tem autoridade para fazer isso? E a segunda, o que isso significaria de repercussão para a universidade? O que aconteceria com a universidade se deixasse de matricular alunos estrangeiros? Ele tem poder para isso, Natuza, pelo seguinte: o visto de estudante é concedido pelo Departamento de Estado americano nos consulados ao redor do mundo. Então, se você é brasileiro, você é aceito em Harvard, você pega a carta de aceitação de Harvard e os outros documentos e marca uma entrevista no consulado e vai até o consulado. Se houver uma ordem do governo para não dar visto para quem foi aceito em Harvard, simplesmente o oficial ali do consulado não dá o visto, porque não precisa dar muitos argumentos para não dar o visto. Segundo a agência Reuters, desde a posse de Trump, 4.700 estudantes estrangeiros tiveram seus vistos cancelados pelo governo para serem deportados. Mas juízes de 7 estados americanos proibiram que as autoridades de imigração levem a cabo essas deportações. Segundo a Reuters, estudam em universidades americanas mais de 1 milhão de estrangeiros. E agora eles estão sendo perseguidos aleatoriamente. Não são só aqueles que participaram de manifestações pró-palestinos, que o governo acusa de antissemitismo. Muitos estão sendo expulsos por infrações de trânsito ou sem motivo algum. No MIT, o prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma estudante chinesa de 22 anos foi presa para ser deportada sem nenhuma explicação, faltando dias para se formar. O governo americano não discute casos pessoais. Claro que Harvard pode judicializar e pode até ganhar na justiça, mas existe um argumento do governo Trump que eles podem não dar visto. Teve uma história até na semana passada de uma acadêmica brasileira que queria participar de uma conferência sobre inteligência artificial em Harvard, foi buscar o visto dela, que no caso era o B1, B2, que é o visto de turista em negócios, no consulado americano em São Paulo, e teve o visto negado. O consulado não precisa dizer o motivo pelo qual não dá o visto para um turista ou para um estudante. Qual que é o efeito? O efeito é gigantesco. Primeiro, em termos financeiros, cerca de 1/4 dos alunos de Harvard são de outros países. Na graduação, a maior parte paga a anuidade, é muito dinheiro. São milhões de dólares para os cofres de Harvard. No caso do doutorado, a maior parte, ou quase totalidade, tem bolsa. Mas os que pagam ali na graduação são importantes para Harvard. Em segundo lugar, você perde cérebros. Harvard consegue atrair os maiores talentos do mundo. Voltando aos prêmios Nobel, muitos deles que ganharam sendo professores de Harvard ou estudantes, eles são estrangeiros, não todos, mas uma boa parcela é estrangeira, porque o grande talento brasileiro,
português, sul-africano, sírio, japonês, eles acabam indo para Harvard, indiano, chinês, eles vão para Harvard ou para as universidades americanas. E por último, você perde a diversidade. A diversidade que você tem quando você estuda numa universidade americana, britânica e canadense também, mas falando agora de uma americana como Harvard, você ter colegas das mais diferentes regiões ajuda muito. Quer dizer, quando eu estudei na Colômbia, é muito interessante estar numa sala de aula que você vai ter um colega israelense, você vai ter um colega palestino, um colega turco, um colega francês, os colegas americanos. Então, toda essa diversidade, Harvard perderia também. Uma dúvida que ficou ainda sobre a primeira pergunta, quando a gente falava do congelamento de 2 bilhões de dólares para Harvard, é sobre se Harvard consegue se manter sem esse dinheiro. Se não conseguir descongelar na justiça, Harvard consegue sobreviver sem essa monta de dinheiro? Consegue sobreviver, mas pode ficar mais enfraquecida. Harvard tem cerca de 50 bilhões de dólares no chamado endowment, que é um fundo da universidade. Só que não é que a universidade pode gastar da forma que ela quiser esses 50 bilhões, porque uma parcela grande é de doações, e as doações são específicas para determinadas coisas, por exemplo, para bancar uma cadeira de um professor, ou para pagar um número X de bolsas de estudos, ou para uma pesquisa específica. Mas mesmo assim, Harvard tem condições de bancar esses 2 bilhões de dólares, porque os 2 bilhões não é em um ano só, é ao longo de um período, né, de anos. Então a Harvard poderia se rearranjar e conseguir cobrir, e também com doações. Aliás, conseguiu atrair mais doações recentemente. Harvard é a maior universidade americana no sentido de ser a mais rica dos Estados Unidos, ser a mais antiga dos Estados Unidos, ser mais velha do que a nação norte-americana. Assim, por mais que Yale, Princeton, Columbia sejam do mesmo nível que Harvard, quando você fala, fez Yale, muita gente sabe o que é, mas não é uma coisa assim que qualquer pessoa sabe o que significa. Quer dizer, que nem falar o Real Madrid no futebol, todo mundo sabe, Ferrari na Fórmula 1, todo mundo sabe o que é a Harvard. É a mais grandiosa, é a mais rica e é a vista como a maior dos Estados Unidos. Então, ela tem condições de bater de frente. Outras universidades teriam mais dificuldade, embora a Columbia tivesse sim, porque a Columbia é rica, não tanto quanto Harvard, mas é rica, é das grandes, teria condições de bancar esses 400 milhões de dólares. O próprio ex-presidente da Columbia deixou isso claro numa entrevista, que a Columbia deveria ter batido de frente. Não bateu, foi uma decisão da atual administração, mas tinha condições. Se curvou, Harvard não bateu de frente, mas sai enfraquecida mesmo confrontando o Trump. Bom, e aí eis que o Império contra-atacou. A universidade resolveu desafiar e processar a Casa Branca, alegando perseguição acadêmica para tentar demover a Casa Branca desse bloqueio de 2 bilhões de dólares. Quais as chances de um processo assim vingar de forma favorável para a universidade? A chance não é pequena, Natuza. A universidade tem sim condições de ganhar esse processo, é algo que vai com certeza chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos. É imprevisível como a Suprema Corte dos Estados Unidos irá agir. Em alguns casos, o Trump sofreu derrotas na Suprema Corte americana, em outros saiu vitorioso. A Suprema Corte americana é formada por 6 juízes conservadores e 3 juízas, porque são todas mulheres progressistas. Ser conservador não significa ser republicano e muito menos trumpista. Talvez até sejam, mas não dá para cravar. Inclusive, os 3 nomeados pelo Trump, a Barrett, o Gorsuch e o Kavanaugh, têm dado mais votos contrários ao Trump do que 2 nomeados, um pelo Bush pai e outro pelo Bush filho, pelo Bush pai o Clarence Thomas e pelo Bush filho o juiz Alito. O outro é o Roberts, que já é bem o mais moderado de todos, muitas vezes vota com os progressistas, mas assim, existe uma chance de Harvard ganhar, mas não dá para cravar nada ainda nesse momento. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Guga. Uma coisa que eu queria entender e sobre a qual você já mencionou é a diferença entre a atitude de Harvard e a atitude de Columbia. E você também se lembrou aqui
que, no caso de Colômbia, Trump não liberou o dinheiro, ou seja, eles se curvaram para nenhum resultado. A gente cansou de ver protestos. Teve professores que gravaram vídeos chorando, lamentando muito o que estava acontecendo em Colômbia e pelo fato de Colômbia ter se curvado. Por que as duas universidades agiram de maneiras opostas? É porque Harvard tem mais condição financeira de se manter sem o amparo e a ajuda do governo do que Colômbia? Olha, eu acho que se tudo isso tivesse ocorrido até 2023, a história seria diferente, porque a Colômbia era presidida pelo Lee Bollinger, que estava no poder há 22 anos, é um dos maiores conhecedores da primeira emenda, os mais respeitados acadêmicos de primeira emenda dos Estados Unidos. Ele foi o responsável pela grande expansão do campus da Colômbia por Manhattanville, lá no Harlem, onde foi a Business School e outros prédios da universidade. Ele era ultra respeitado pelos doadores, pelos professores, pelos alunos, então ele teria condições de bater de frente, inclusive, se alguns doadores quisessem que ele se curvasse, ele tinha essa força para bater de frente, que ele tinha um histórico muito grande, além dos argumentos jurídicos muito fortes. Então, o Lee Bollinger poderia ter comprado essa briga. E o Lee Bollinger lembra uma coisa, Natuza, aqui no Brasil não falaram muito, mas o Trump tinha um terreno que ele queria vender para a Colômbia por 400 milhões de dólares. O Lee Bollinger para a expansão do campus. Isso ali no começo dos anos 2000. O Lee Bollinger não quis a área do Trump e acabou optando pela área de Manhattanville. E o Trump até 2011, 2012 continuava atacando o Lee Bollinger e a Colômbia. Ele sempre teve essa coisa. E a Colômbia é de Nova York. O Trump sempre teve essa coisa de insegurança em relação à cidade de Nova York. Ele cresceu no Queens, ele sempre quis mostrar, então ele constrói a Trump Tower ali na Quinta Avenida para mostrar, tem poder, que ele não era aceito nos clubes, ele era visto como The Donald, né, como dizem, uma coisa meio caricata. Então ele sempre teve uma coisa que a Colômbia, como o New York Times, é aquela instituição nova-iorquina. Columbia University was a great school. It's been badly damaged, I think, reputationally. E a Colômbia teve uma presidente que se mostrou que tinha acabado de assumir, ela não era dos Estados Unidos, a Shafik, que era egípcia, britânica, tinha a questão de ser muçulmana, os protestos de Gaza, então ela ficou meio perdida naquele momento, tomou umas decisões que se mostraram equivocadas, acabou sendo atacado tanto por um lado como pelo outro, e as sucessoras dela foram provisórias. Na Harvard, não. O Alan Garber, por mais que esteja no poder há pouco tempo, ele conseguiu consolidar o poder dele de uma forma mais firme. Mas mesmo assim, ele não tinha tanto poder. Ele bateu de frente, podia correr riscos. Ele não tinha a força que o Lawrence Summers tinha quando era presidente de Harvard. Ele não tem essa força ainda. Mas para a Colômbia foi que estava nessa transição para uma nova administração e com uma pessoa que não era dos Estados Unidos. E para finalizar, o que está se falando por aí? O que os jornais estão dizendo sobre a possibilidade a negativa de Harvard de se curvar, eventualmente liderar ou estimular que outras universidades também o façam? Isso é factível? Isso está no radar aí? Você está vendo essa espuma? Olha, dezenas de presidentes de universidades, reitores, como se diz no Brasil, assinaram um termo a favor, em defesa de Harvard. Foi uma grande guinada, porque Harvard assumiu esse posto, então outras universidades se sentem nesse momento mais à vontade para seguir no mesmo caminho. O Trump não atacará todas as universidades. Então, as universidades que estão sendo atacadas são universidades ricas, na sua totalidade. Então, são universidades com condições de bater de frente com o Trump. E cada caso será um caso. O caso da Universidade da Pensilvânia é uma coisa... Sim, a questão toda é uma atleta transgênero que competiu numa competição na categoria feminina, chegou em 6º lugar empatado com uma outra menina e ela ganhou o prêmio, a outra menina não ganhou, o prêmio de 6º lugar, não estou de gozação, Natuza. E essa outra menina começou um grande movimento e aí a questão é que o Trump quer contra atletas transgêneros, o Trump proibiu atletas transgêneros nos Estados Unidos, mas na época que a atleta competiu, era permitido. O Trump é formado na Universidade da Pensilvânia, não?
O Trump ele começou a faculdade na Fordham. A Fordham é uma universidade aqui em Nova York, um campus no Bronx, outro campus ao lado do Lincoln Center, uma boa universidade. E aí no segundo ano ele transferiu para a Universidade da Pensilvânia, para Wharton. A Wharton School of Business é mais conhecida pelo MBA, mas ele estudou business lá na Universidade da Pensilvânia. Embora não fosse um aluno brilhante, mas nos Estados Unidos algumas pessoas têm facilidade, né? O caso célebre é o George W. Bush, que era um péssimo aluno na escola e conseguiu entrar em Yale e depois na Business School de Harvard. Mas era, né, neto de senador, filho de diretor da CIA, que viria a ser presidente americano, tanto o pai quanto ele. Guga, eu sei que esse é um tema, um deles, do seu coração e, portanto, tinha que ser você no episódio de hoje. Muito obrigada. Não, obrigado, Natuza. Contem sempre comigo. Este episódio usou áudio da NBC News. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.